Bem, meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional Espaço da Saúde das terças-feiras. E hoje vamos atender aí duas solicitações que eu passei para o Dr. André de ouvintes nossos. Um ouvinte gostaria de saber sintomas, sinais da febre maculosa que está na mídia direto, né? Pois é, muito bom dia, amigo ouvinte, bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez é um prazer poder participar aqui do programa. E atendendo a pedidos, vamos falar aqui da febre maculosa, doença do carrapato, né? Até na região é capaz de ter bastante carrapato. Até lá em casa teve uma vez que apareceu um bom bocado, mas acho que não devia ser o carrapato estrela, não. Que diz que o carrapato estrela é o carrapato que transmite essa febre maculosa, que é uma doença comum na região sudeste e sul, né? E dá alguns sintomas, por exemplo, dor de cabeça, dor no corpo, febre, enjoo, mal-estar. São sintomas genéricos, né? Sintomas comuns a várias doenças. Qual que vai ser o diferencial? O diferencial é você achar um carrapato grudado em você. E tem um outro detalhe, né, que também é um sinal mais, não vou dizer patognomônico, que é um sinal característico daquela doença, mas é um sinal bem comum, que são manchas vermelhas pelo corpo, principalmente na região das mãos e dos pés. Mas às vezes isso pode não aparecer. E o período de incubação varia um pouco, né, em torno de 2 a 14 dias, numa média de 5, 6 dias. Mas é mais comum, ela atinge mais são capivaras e cavalos. Mas diz que como se prevenir, né? A prevenção é você evitar o contágio com o carrapato, que seria quando você for para áreas de sítio, né? Áreas de mata, você usar blusa de manga comprida e fala aqui roupas claras. Por quê? Para ficar mais fácil você ver o carrapato grudado ali em você. O duro vai ser saber se é o carrapato estrela ou não, mas ele tem que estar contaminado. Porque parece que o hospedeiro forte do carrapato estrela é a capivara, Sim, que está sempre na beira dos rios, etc. é. Então você senta na grama perto de um rio, numa boa, de Cuidado, não. repente Se vê tem. uma capivara, zapa fora. Bem, outra questão aí que muita gente tem perguntado, que o pessoal está assustado, o que é a tal gripe aviária? Sim, talvez, né? Porque dá aquela dúvida se pode ser mais alguma coisa que às vezes veio mais para causar pânico do que realmente ser uma doença que pode ser perigosa para a população. Eu tive uma certa dificuldade para encontrar material científico, até achei disponível numa rede assim de grandes hospitais aqui do Brasil. E falando sobre uma condição que raramente acomete os seres humanos. Ela é uma gripe influenza, né? Uma gripe influenza aviária, que é o influenza A, que é o vírus da gripe, que aqui diz que no caso da gripe aviária é o H5N1, H5N8, tem o H1, nosso H1 que é o perigoso para nós, o H5 é mais a gripe aviária, o H7N9, H9N2, são os tipos de vírus influenza que acomete as aves, como o próprio nome já diz, mas raramente afeta os humanos. E quando afeta, geralmente é um sintoma de gripe como qualquer outro. O grande diferencial é saber se você teve contato, né, com aves mortas, que pode, por exemplo, pegou uma ave doente ali, caída, morta. Como é que você vai saber se está contaminada por gripe aviária ou não? Mas de um modo geral, assim, ela é rara em relação à população. E teve um caso que eu achei interessante trazer, que foi lá no Espírito Santo, né? Que 33 funcionários lá do Parque Fazendinha acharam uma ave lá que estava contaminada e eles fizeram o exame, estava naquela dúvida se tinham se contaminado ou não, e no final das contas ninguém tinha se contaminado. Então, quer dizer, é uma doença que existe, mas não é assim tão transmissível
quanto à gripe que nós assim já conhecemos. Na verdade, ela dizima o rebanho de aves, né? Sim, sim. Mas o rebanho de pessoas, por enquanto, pode ficar tranquilo. Bom, como é que é essa questão da vacina da chikungunya? Chikungunya parece que é perigosíssima, né? Sim, achei interessante esse tema porque vacina é um tema que está na moda, né? Depois que vieram várias vacinas para a Covid, aquela discussão do período de teste. Aí quando eu vi aqui vacina para chikungunya, achei interessante trazer esse tema. Publicado agora recentemente no The Lancet, que é um jornal importante, né, de circulação médica, e fala o seguinte, que a chikungunya, ela é até mais letal do que a própria dengue. Curioso, porque na minha mente a dengue seria pior. Então, para mim, até já foi uma novidade saber que a chikungunya ela é mais grave do que a dengue. É claro que a dengue é mais comum, mas realmente a chikungunya é mais grave. E é uma doença que pode dar dores articulares, né? Que podem ser debilitantes em cerca de até 40% dos casos. E essas dores podem persistir por meses e até anos. Talvez a pessoa está com aquela dor crônica articular, aquela fadiga, não sabe de onde que veio e se fizer um exame vai ver que acusa chikungunya. E a vacina já está numa fase avançada e parece que vai ser promissora. Foi testada nos Estados Unidos, já está em fase 3 e parece que vai ser uma dose única. Vamos aguardar, tomara que venha. Outra questão, um dos medicamentos mais antigos que se conhece, não sei quem inventou, mas foi uma grande invenção, a aspirina. Ah, sim. E agora parece que tem outro estudo bom com relação à aspirina? Sim, já de muito tempo, eu não sei precisar, mas talvez 1800 e alguma coisa, que já foi o primeiro remédio, se não o segundo, usado para tratamento de câncer, no sentido de evitar coágulo, trombose no câncer. Isso já há muitos anos atrás. Primeiro se usava heparina, e aí alguém começou a usar aspirina, o AS, em altas doses. Aí foram diminuindo essas doses, mas para tratar o câncer no sentido de evitar coágulos e melhorar a dor. E aí o que acontece? Ao longo desses anos, vários estudos foram surgindo mostrando que a aspirina poderia diminuir ou retardar, né, o aparecimento de câncer. E um dos cânceres que foi mais assim estudado, que se mostrou um melhor resultado, foi o câncer coloretal, que é câncer de intestino, né, no final do intestino, a parte do reto ali. E mostrou o seguinte, que o uso de aspirina, e curioso que nesse estudo eles avaliaram o uso de aspirina pelo menos 2 vezes por semana, não era diário. E mesmo as pessoas que fizeram uso de aspirina e anti-inflamatório não hormonal em baixa dose, que seria o quê? Ibuprofeno, naproxeno, até o cataflã, reduziu ou retardou o aparecimento de câncer. Então eles estão questionando aqui o uso da aspirina para tratamento, né, prevenção do câncer coloretal. Então já se sabe que a aspirina e o anti-inflamatório retarda a evolução do câncer. Por quê? Porque o câncer, para crescer, ele precisa formar novos vasos, nova circulação, ele precisa aumentar a circulação para poder crescer. E o anti-inflamatório tira essa inflamação, essa reação que o organismo faz para poder aumentar o número de vasos sanguíneos. Então isso retarda o crescimento do tumor. É claro que assim, estudos têm que avançar, mas nesse caso específico, eles chegaram à conclusão de que realmente vale a pena. A grande questão é saber como trazer isso para a população. Também a aspirina é muito utilizada para problemas cardíacos, né? Sim, eu tive uma vez a curiosidade de começar a perguntar
quando eu vi essa questão do trabalho de aspirina para câncer de pele, etc, etc, tive a curiosidade de começar a perguntar para os pacientes da cardiologia que tomavam aspirina a incidência de câncer. E realmente, os que tomavam aspirina eu não encontrei, se encontrei um ou dois foi muito. E nos que não tomavam a incidência era muito maior. Mas isso ficou só uma estatística minha, que eu tentei ver se consegui algum respaldo para ampliar esse estudo, mas por enquanto está parado. Bem, agora um assunto muito interessante e polêmico. O paciente vai lá, está com o médico A. De repente, sem mais nem menos, ele dispensa o médico A e vai para o médico B ou para o C. Quer dizer, ele dispensa o médico, muda. Agora, o médico pode dispensar um paciente também ou não? Essa é uma boa questão. Curioso é que o paciente sempre pensa assim, vou trocar de médico. Mas nunca pensa, será que o médico vai trocar de paciente? E realmente, assim, em alguns casos, pode sim, o médico pode se recusar a atender o paciente. Esse é um assunto que foi tratado, não aqui, né? Mas nos Estados Unidos, é um tema bem recorrente lá, por causa de ação judicial, etc, etc. Mas o que eles falam lá, nessa matéria especificamente, é a questão de ser legal, né? Até que ponto o médico pode se recusar. Então, por exemplo, o paciente teve uma discussão com o médico, o paciente agrediu verbalmente o médico. Então, são situações que o médico pode se recusar, mas como o senhor mesmo comentou anteriormente, né, enquanto a gente batia um papo, desde que tenha outros profissionais que possam atender. Então, por exemplo, só tem um especialista em coração. Por mais que brigue com o médico vai ser obrigado a engolir e atender aquele paciente. Agora, se tiver outros médicos especialistas, ele pode falar, não, daqui para frente o senhor procura outro médico. Bom, claro, o médico também não é obrigado a... Uma pessoa que maltrata, que discute, que faz tudo, não é obrigado a aguentar, né? Verdade. Confia, acabou. Bem, aí, senhores, vejam assuntos interessantes, como sempre, e atendendo ouvintes que pediram semana passada para se falasse desses assuntos que febre maculosa, tudo isso, e aí o doutor André colocou bem claro a questão, respondendo a dúvida do nosso ouvinte. Doutor André, microfones da 99 para as suas considerações finais. Mais uma vez só tenho a agradecer. Tem um ditado antigo, esqueci agora quem falou, mas feliz daquele que aprende o que ensina. Tá vendo? Cada vez que eu venho aqui fazer as matérias, né? Eu aprendo muito com as próprias matérias e com o senhor mesmo, a experiência que você compartilha aqui com a gente é um aprendizado eterno. Eu só tenho a agradecer. É experiência porque eu tomo tudo isso, eu tomo aspirina todo dia, tudo isso em função de problemas de saúde que eu tenho e tive. Bem, doutora Débora, muito obrigado, semana que vem tem mais.